presença hoje é da economista Eduarda Larroque. Eduarda atualmente é economista-chefe do Banestes, mas tem experiência no setor público que remonta a administrações até fora do Estado do Espírito Santo, como você verá na sequência dessa conversa. E nós temos um amplo painel de temas para discutir com ela e damos sequência agora a essa conversa. Eduarda, grato pela sua atenção, pelo seu acatamento ao nosso convite. E eu gostaria de começar rebobinando um pouco da sua história profissional. Claro. Você está hoje trabalhando no Banestes, na verdade, quando do convite formulado a você, o propósito não é exatamente falar de Banestes. Eu tenho um pouco da sua visão de vida e de mundo a partir do momento que você chega no Espírito Santo. Obrigada, Eustáquio. Boa tarde, bom dia. Né? Isso. Então, o Banestes, na verdade, o Nietzsche tem um conceito que é do eterno retorno, né? Sim. Então, o Banestes vem agora fechar um círculo, de certa forma, porque eu fui fazer economia, fiz graduação, mestrado, doutorado, fiquei direto e fiz 2 campos, economia do setor público e finanças. E eu passei os 12 anos primeiros da minha vida profissional trabalhando com finanças, né? Então, trabalhei num banco de investimentos, era gerente de risco, né? Fazia análise de risco de mercado e depois foi ampliando para a gestão de risco de crédito, operacional, indicadores de Basileia. Então, fui presidente da comissão de risco da Febraban, então já fui banqueira, hoje eu sou bancária, né? Mas, enfim, então passei 12 anos desenvolvendo modelos de gestão de risco, criei uma software house para vender modelos de gestão de risco para empresas, né? E risco é muito importante falar, muitas pessoas pensam em risco de uma forma olhando para trás, pensando em auditoria. O que eu chamo de gestão de risco é uma gestão de risco prospectiva. Então, a gente avaliar hoje quais são os riscos com relação ao planejamento estratégico, com relação aos valores, à missão de um governo, de uma empresa, de um banco. Né? Então, um banco a parte financeira de uma administradora de recursos, etc., de um banco, tem liquidez diária. Então, você marca mercado, né? Então, são tipos de análises econométricas com frequências diferentes, mas as mesmas metodologias podem ser apropriadas para uma visão mais de longo prazo. Sim. Então, assim, comecei fazendo isso para banco, criei uma empresa de consultoria dentro desse banco para vender para empresas, então essa parte de risco para empresas. E depois de 12 anos no mercado financeiro, eu queria trabalhar com a parte de setor público, dar minha contribuição e, enfim, resolvi aceitar o desafio de ser secretária de Fazenda do município do Rio. Isso era em 2008, Eduardo Paes, que foi meu colega de graduação, na verdade graduação não, foi meu colega de Santo Agostinho, de colégio, né? Estava vindo com uma proposta de recuperar o Rio, de nós, a geração que nunca viu um Rio maravilhoso, porque a gente viu o Rio já desabando, com problema de violência. Então foi um momento de resgate do Rio de Janeiro que juntou, né, uma cidadania que um monte de gente falou, não, está no fundo do poço, temos que resgatar. Então um monte de gente do setor privado, da academia, foi trabalhar na primeira gestão do Eduardo Paes. Então Nizango Anais fez uma apresentação para a gente e falou, Dream Team. Né? Então, realmente a gente fez um trabalho muito bom. Eu era secretária de Fazenda, a gente saneou as finanças da prefeitura, a gente teve 3 upgrades, né? Aumento de rating, né? Das agências internacionais de classificação. Então a gente conseguiu o investment grade, mais um, né? Então, assim, em 3 anos a gente conseguiu 3 upgrades, né? Nessas notas. A gente conseguiu $1 bilhão do Banco Mundial, o maior empréstimo do Banco Mundial para qualquer municipalidade no mundo. E aí a gente conseguiu cortar 25% do valor da nossa dívida com esse empréstimo, porque a gente pré-pagou a dívida com o Tesouro Nacional. Então, realmente, foi um momento muito positivo, né? Não era só eu na Fazenda, era todo um time trabalhando junto e trazendo todas as perspectivas. O mundo, depois a gente ganhou as Olimpíadas, aí o mundo torcendo pro Rio de Janeiro, né? Então foi um momento muito promissor, mas infelizmente a gente perdeu a
oportunidade de trilhar uma trajetória de desenvolvimento sustentável. Consolidar isso, né? Consolidar isso, né? Então, é o que eu falo, não basta fazer o saneamento fiscal, você tem que ter responsabilidade fiscal e responsabilidade social. Então, muitas vezes, depois então, de 3 anos e meio, a gente aumenta ao máximo a captação, né, de recursos, aumenta as receitas da prefeitura, mas aquelas receitas vão ser sustentáveis, não vão ser sustentáveis? Então, você tem que pensar um modelo de desenvolvimento sustentável de longo prazo para um ente subnacional, para o governo, para um estado, para uma empresa. Né? Então, assim, toda a minha abordagem é pensar uma análise prospectiva de risco com relação a quais são os cenários e quais as melhores estratégias para aquele ente, seja uma empresa, um governo ou um banco, enfim. Então, a abordagem de trazer a valor presente cenários de otimização dinâmica, que isso você faz com técnicas sofisticadas do ponto de vista de matemática financeira, mas você pode fazer uma análise de cenários adaptada que dá para usar isso para todos os casos. A presença hoje é da economista Eduarda Larroque. A gente volta já. Voltamos com a presença da economista Eduarda Larroque. Eduardo, você contextualizou toda a sua passagem, todo o seu trabalho, inclusive que inclui alguma engenharia financeira lá nas finanças do Rio, né? A partir, inclusive, daquele aporte inédito do dinheiro do BIRD, né? Do Banco Mundial. Banco Mundial. Banco Mundial. Mas você falou a respeito da Fênix, do Eterno Retorno, do Banestes. O que tem a ver o Banestes? Então, eu comecei minha vida então, no setor financeiro, trabalhei 7 anos no governo do Rio, vim para cá para trabalhar com o governador Casagrande, eu vou explicar o contexto do convite, etc. Comecei no Instituto Jones dos Santos Neves, que é o Instituto de Pesquisa, né, e que eu acho assim, muito importante na gestão pública, eu vou falar também um pouco sobre isso. E então, fazendo a pesquisa, né, uma parte mais acadêmica, de projeção, esses modelos, para a gente construir, junto com a academia, um indicador sintético de desenvolvimento que a gente está chamando de Índice de Prosperidade do Espírito Santo. Então, eu vim aqui atrás desse projeto, porque quando as eleições de 2016 ficou claro o cenário, né? Infelizmente, no Rio de Janeiro, a gente está no fundo do poço, com o nosso prefeito, nosso governador, um desalinhamento também com relação ao governo federal. Eu gosto de trabalhar com política, então fui procurar no cenário nacional quem tinha uma proposta que tinha a ver com o que eu gostaria de fazer, com o que eu sei fazer. E eu vim atrás do Renato Casagrande, por conta do partido, né? Me considero uma pessoa de centro-esquerda, sou bem alinhada com o PSB. Então foi através do Alessandro Molon, que é deputado lá do Rio, com quem eu já tenho uma relação. Encontrei por um acaso na PUC e falei: Molon, por favor, quero trabalhar com o Casagrande. E ele mandou meu currículo, fiz uma entrevista e ele viu que tinha um alinhamento muito grande com relação ao que eu queria fazer e o que ele estava propondo, que era basicamente uma forma melhor de pactuar as transferências e os acordos entre o governo do Estado, prefeituras, setor de pesquisa, academia e sociedade. Então, isso é uma experiência que eu vivi lá no Rio, porque quando as coisas todas já estavam indo para o buraco por falta de integração dos esforços, né? Você vê dinheiro indo para o ralo, muitos projetos que não se conversam. Então, acho que a palavra-chave aí é informação e integração, né? Daí o papel do Instituto Jones, etc. Eu lancei o Pacto do Rio, que era um acordo, né? Uma PPP6, uma parceria público-privada de 6 poderes, né? Que era um momento do Rio pré-olímpico, que tinha uma pressão da população para participar, dos organismos internacionais para melhorar a qualidade, para fazer projetos de assistência técnica, de empréstimo, Banco Mundial, BID, Unicef, Unesco, né, todo o sistema ONU, pressionando por um choque de qualidade, trazendo especialidades, trazendo financiamentos. E então, tentando provocar um choque de eficiência, mas tudo muito desintegrado. Então tem uma mandala, um sistema de mandala,
que então assim do lado direito tinha o setor público, o setor privado, né? Olimpíadas, governo do estado, município, sponsors olímpicos, todo mundo fazendo os acordos, as parcerias público-privadas, mas muitas vezes a população não se via incluída, né? Então tem o público-privado, o público-privado, à direita, setor de pesquisa e as ONGs jogando pedra aqui. Sim. Né? Então, Sim, assim, a hostilizando. esquerda, a direita, tentando fazer um projeto de desenvolvimento, esse indo contra, muitas vezes com razão, mas esse daqui também querendo avançar, e com uma oportunidade grande de avançar, e com pouca convergência. Então, qual é a métrica de desenvolvimento que a gente quer? Aqui a gente usa muito PIB ainda. Aí, quando você vai ver a nível municipal, o PIB municipal do Espírito Santo, que é um indicador, você vê o maior PIB é de presidente uma Kennedy, ficção, que é né? que é o menor IDH. Então, PIB não é sinal de prosperidade. Então, o que a gente quer ver? PIB a nível nacional até faz sentido, mas a nível subnacional não faz o menor sentido. E o DH tem um problema seríssimo, que ele é muito baseado no censo de IBGE, e tem uma questão de datação, né? Então, você vai pegar 10 anos, dados de 10 em 10 anos. Perfeito, exatamente. E aí o IDH é uma medida que é uma medida, né, uma proposta pelo Amartya Sen. Melhor que o PIB, né? É uma alternativa, mas na verdade É pouco efetiva. Não, é muito efetiva, mas ela só mede aspectos sociais. Ah, tá. Não mede nenhum... Educação, escolaridade, renda. saúde. Não, mede renda, desculpa. Saúde, educação, mas a expectativa de vida você demora muito para mudar. Uma taxa de tuberculose na Rocinha, você reduz em 50% Sim. em um ano. Uma expectativa de vida demora muito para mudar. Então é isso. O time é muito longo. Então dá um bom panorama de como os países estão localizados com relação a desenvolvimento humano. Mas não é um bom guia para você perseguir com relação a essas variáveis. Demoram muito para reagir às políticas públicas, né? Então, dá para perceber que historicamente já não é mais assim, mas, por exemplo, até 2014, o Brasil tinha um progresso social maior proporcionalmente do que o seu PIB, porque era um país de liberdades, né? Então, quais os componentes do IPS? Fundamentos de bem-estar, necessidades humanas básicas e oportunidades. Então, a oportunidade tem muito a ver com questões de liberdade, né? Então, necessidades humanas básicas têm a ver com pobreza, com nutrição, com violência. Então, o Rio e o Brasil perdem por questão de violência, que é uma necessidade humana básica. Então, a elite do Brasil convive com um indicador de insegurança, em termos de violência, de medo da violência, que é incompatível com um nível alto de bem-estar. Então, são esses três componentes, então, traz uma medida holística de desenvolvimento e que reage rápido às políticas públicas. E não só públicas. Respondem rápido, entendeu? Então é um bom guia para você avaliar se as suas políticas estão surtindo efeito ou não. A presença hoje é a da economista Eduarda Larroque. A gente volta já. Eduardo, você contextualizou toda uma trajetória profissional sua, desde o mercado financeiro, desde a operadora, player, né, do mercado financeiro, depois foi para o setor público, anteviu uma possibilidade através do setor público intervir na realidade da sua cidade, mas o tempo não... Infelizmente as coisas não aconteceram como você previa, né? Porque o Rio entrou num processo também de... Não sei se isso é uma variável controlável ou incontrolável. Não sei se também é um efeito de um processo cultural, de uma latência de longo prazo. Sei que por um motivo você está aqui conosco agora, projetando um Espírito Santo que você também quer melhor. Isso. É isso. E assim, o Espírito Santo tem tudo que o Rio tem de bom, né? E assim, eu fiquei muito impressionada, eu não conhecia. Assim, a beleza natural é assim surpreendente, as bacias hidrográficas, assim, acho que o capixaba se esconde um pouco, né? Às vezes a gente até tem dúvida se ele quer se projetar para o mundo ou não, né? Então eu fiquei realmente muito maravilhada. E o que o Espírito Santo tem, que o Rio não tem, e que no meu modelo de prosperidade é um dos ativos da sociedade, é capital cívico, é governança, é confiança.
Porque justamente isso que você falou, a gente acreditou numa balela que ia ter um PMDB do B, honesto, pragmático, que ia tirar o Rio, mas nós, técnicos, somos os otários que ficamos lá fazendo as contas, enquanto a gente não tem controle sobre para onde a política vai, né? Então, nós acreditamos que a gente ia ter, né, quem me levou para ser secretária de Fazenda do município do Rio foi o antigo secretário de Fazenda do Cabral, que é o Joaquim Levy. Foi ele que me levou, e o lema do Joaquim Levy era gerindo a coisa pública corretamente, que é o que está escrito em latim na bandeira do Rio. E é o que a gente nunca teve no Rio. Então o Rio vive hoje o que o Espírito Santo viveu no início dos anos 2000, que é uma terra sem lei. Mas o Espírito Santo, no início dos anos 2000, teve todo um movimento da sociedade, de empresários, diversos políticos, né, diversos partidos. Houve uma mobilização. Uma mobilização de toda a sociedade, dos diversos setores público, privado, legislativo, sociedade civil, academia, de maior seriedade, né, de trabalho e confia. Então, assim, o nível de confiança que a gente tem aqui nas instituições, nos empresários, na polícia, é muito maior do que o nível de segurança, de confiança que a gente tem no Rio. Então, a gente viveu um sonho de que o Rio ia ser um lugar civilizado e o jeitinho carioca, né, no mau sentido, prevaleceu. E desconstruiu isso. Corrupção generalizada, porque é o que eu falo assim, tem acadêmicos, né, pesquisadores que falam que o Rio não quebrou, assim, a minha tese é o Rio quebrou por causa de corrupção. Aí tem gente que fala, não, os royalties do petróleo, o problema da Lei Candir, o Rio não tem tanto funcionário público, o Rio... Então fica tentando defender e falar que o Rio foi prejudicado no Pacto Federativo, que é verdade. Que também é verdade. Em parte é. Né, mas quebrou por excesso de dinheiro, não foi por falta. Porque com os royalties... Então, assim, a corrupção é uma praga que se espraia, fica generalizada. Então, o Cabral roubou 5%, mas o negócio, assim, a corrupção... Se você vê que a corrupção lá em cima está acontecendo, o negócio se espraia. Irradia, e vira, lá embaixo vira você cultura. Vai querer cuidar, quem vai cuidar da viúva? Vira cultura. Então, vira cultura, entendeu? Então, assim, é uma coisa que se espraia. Então, eu... escrevi uma coluna e vários artigos no Globo também, então falava uma forma generalizada de corrupção, porque você vai justamente pegando o apreço para gerir a coisa pública eficientemente, se você não tem exemplo lá de cima. Sim. Né? Então as coisas foram se espraiando e foi difícil segurar. Né? Então, assim, o Cabral realmente, como diz ele, acho que exagerou um pouquinho, né? Mas assim... mas o Eduardo Paes também tinha um momento, assim, não foi nada provado com relação à corrupção e etc., mas também tinha oportunidade. A cidade representa 60% da economia do Estado. A cidade do Rio ia bem, apesar do Estado do Rio não ir tão bem ainda. A gente ainda tinha umas Olimpíadas. Então, quando a gente lançou o pacto, ainda... Vamos tentar salvar o que tem, vamos alinhar o que a gente tem aqui, porque a gente tem uma saída sustentável. Mas, enfim, aí as brigas políticas, a situação já estava num nível... Mas a gente perdeu a oportunidade por excesso de olho grande, de corrupção e de olho grande por poder também. Então, assim, o momento do Rio fez com que as forças não se unissem, cada um queria reinar sozinho. E isso fez com que a gente não conseguisse... pegar aquela trilha de desenvolvimento sustentável, e o Espírito Santo agora é a bola da vez. Sobre o Espírito Santo nós vamos falar no próximo bloco. Nós estamos conversando hoje com a economista Eduarda Larroque. A gente volta já. Voltamos com a presença da economista Eduarda Larroque. Você fala muito a respeito, nas palestras que eu tive a oportunidade de ver você falar, você falava a respeito da questão de trabalhar a territorialidade, a identificação das vocações regionais e a institucionalização de mecanismos que implementem essas vocações. É isso que eu quero saber de você. Maravilha. Não, então, uma longa caminhada, mas fechando o ciclo no setor financeiro. Porque a parte de financiamento para esse modelo de desenvolvimento regional sustentável é absolutamente fundamental. Tá. Né? Então, assim, toda essa minha experiência... O Banesp cumpriria esse papel, você diz? O Banesp cumpre esse papel.
tem duas coisas, duas áreas que eu acho absolutamente fundamental: a questão do financiamento, a questão do crédito voltado para o desenvolvimento regional sustentável. Qual é o nosso gargalo? Então, assim, primeiro, o porquê do Espírito Santo estar numa posição tão privilegiada. É o único estado que tem nota A desde 2012 para o Tesouro Nacional. Então, a situação fiscal do governo do Espírito Santo, né, apesar de algumas ameaças com relação à reforma tributária, etc., que todo mundo tem que fazer sempre essa análise de risco. Então, a situação é confortável dada a situação atual. Mas você tem que fazer, então, esse que é o jogo do planejamento, assim, de acordo com a situação. Você tem que fazer cenário, você não pode sair aumentando o seu custeio, se tem uma chance de você reduzir a receita lá na frente. Okay. Então, a Secretaria da Fazenda trabalha aqui muito bem com o resultado de cenários e, por exemplo, exclui a parte dos royalties para fazer as simulações com relação aos limites e etc. São receitas muito voláteis e variáveis. Então, esse modelo de gestão de risco sobre a sustentabilidade fiscal do modelo de desenvolvimento. Receita corrente líquida segura. Isso. E outros cenários. Então, isso é parte de gestão de riscos fiscais, que eu trabalho junto com a Secretaria de Fazenda, né? Enfim, até queria convidar todos vocês, dia 13 de fevereiro, vai ter um evento, um seminário sobre perspectivas econômicas para o Brasil, Espírito Santo e Minas Gerais. O nosso desenvolvimento está muito acoplado. Né? Então, a gente vai trazer o economista-chefe do BDMG para estar debatendo aqui com a gente. Vai ser um seminário de 9 a meio-dia, com a presença do Luiz Paulo, do governador. Enfim, vai ser um evento bom justamente para a gente pensar esses modelos de desenvolvimento. Mas, assim, tudo que eu criei e tudo que eu acredito, depois de 7 anos de gestão pública, é que a gente tem que integrar as políticas públicas no território. E o que é um território? O território é um conceito da geografia, né? Eu falo que os economistas trabalham com modelos, os arquitetos trabalham com planos. Nem os modelos, nem os planos funcionam, né? Então, na verdade, você tem que integrar as duas coisas e a geografia cumpre esse papel ao pensar o território. Você quer desenvolver aquele território. O que é um território? É uma favela, é um bairro, é uma cidade, é uma microrregião do estado. Então, o modelo de desenvolvimento territorial que eu criei, mas que eu não criei, mas que eu estou escrevendo, que eu compilei, já escrevi artigos e que eu acredito que estou tentando implementar aqui, é justamente você pensar um território, você juntar os atores relevantes daquele território, né? Todos os atores, não é só o público privado, a população não organizada tem que participar, e essa é a parte mais difícil. Então, junta os atores e pensa, pactua o que é um desenvolvimento, a prosperidade, que é o conceito que eu estou usando, desse território. Vamos acordar aqui que é consenso. Qual a matriz de responsabilidade para atingir isso? Então, numa periferia, eu estou conhecendo bastante aqui o Território do Bem, né, que é a Poligonal 1, né, que se intitulou assim e que tem um trabalho de capital social muito importante. Então, vamos juntar, pactuar o que é mais importante aqui. Porque o lixo não é culpa só da prefeitura de que está sujo. A comunidade também tem que participar. Então, tem que pactuar onde vai jogar, onde não vai jogar, enfim. Então, é todo um regime de pactuação que a gente começou a fazer lá no Rio e que já tem vários experimentos. Só que esse experimento tem que ser de baixo para cima. Então, assim, o capital cívico tem que estar bem desenvolvido. Né? Por isso que não funcionou a UPP social, que era o trabalho que eu desenvolvi lá no final, de levar desenvolvimento urbano, social e econômico para as favelas que estavam pacificadas pela política de segurança do governo do estado, no caso do Beltrame, depois o outro, Roberto Sá, que agora é nosso secretário aqui. Então, a gente está tendo a oportunidade de reproduzir a experiência que a gente não conseguiu fazer com que desse certo no Rio de Janeiro, de diversas formas. Tem o Cruz, ministro da Justiça, que é um craque, que você tem que entrevistar, maravilhoso. Enfim, então, tentar reproduzir esse arranjo de desenvolvimento territorial. Então, Luiz Carlos Cruz teve Cruz. Aqui, deu um banho, deu um show aqui sobre o modelo de reabilitação efetiva do apenado. Exatamente. E está aí o grande mote de desenvolvimento, está aí o grande risco.
né? Porque a gente trabalha muito, então assim, é muito importante essas metas holísticas, porque você não pode só reduzir taxa de homicídio. Você só reduz taxa de homicídio, que é um trabalho supostamente da polícia, mas enchendo os presídios. Então a taxa, assim, o déficit prisional é enorme. A gente tem que prender menos. E que é o que a sociedade não tem que prender menos, soltar mais com critério, obviamente. Mas a sociedade está pedindo outro tipo de força que não é a que eu acredito que vai dar certo. Porque eu acho que a única forma da gente, assim, promover desenvolvimento Mas tem uma componente sustentável... de desespero aí, Eduardo, na sociedade quando ela pede isso. É insano, mas tem uma componente de desespero. Não vê solução, então procura confinar, né? É o que o Cruz falou aqui, que ele estabelece gradações. Ele tem 5 categorias de prisioneiros, desde aquele que tem que se manter... Mas o que a gente tem que fazer, e que muitas vezes não tem essa visão, Eustáquio, a gente tem que gerar alternativas de renda nas periferias. Essa é a única forma da gente parar de maior enxugar inserção gelo. social ao trabalho, né? Maior inserção e geração de renda. E eu estou lendo um cara, eu esqueci o nome dele, mas ele tem até um TED Talk que fala assim, pobreza não é falta de caráter, é falta de dinheiro. Eu vejo, um pouquinho de dinheiro lá na ponta faz uma diferença enorme. Mas voltando à forma de financiamento ao desenvolvimento territorial, então é isso. Um território pode ser uma favela, pode ser um bairro, pode ser uma micro-região do estado. E para isso que eu vim aqui trabalhar com o governador Casagrande, porque justamente ele dividiu o estado em... Ele dividiu não, já está dividido, né, estado em 10 micro-regiões e ele queria criar um desenvolvimento regional sustentável, redutor de desigualdades para essas micro-regiões, redutor de desigualdades regionais e sociais. Então, esse é o projeto, é ver as vocações naturais de cada uma das regiões e pensar uma forma de desenvolvimento de prosperidade que não seja só o PIB. Então, cultura, turismo, inovação e tecnologia são os grandes... Agricultura com inovação, né? Agricultura familiar. Sim, sem ser predatória. São os motes de desenvolvimento regional sustentável para além do óleo, gás e etc. E grandes investimentos que estão sendo lá tocados pela área de desenvolvimento econômico, enfim. Então, mas o que é desenvolvimento regional sustentável? Como é que a gente integra essas questões? E a gente está ancorando muito no trabalho que a gente está fazendo de pesquisa do UFES e IFES. E os IFES, principalmente, já são distribuídos regionalmente de acordo com as suas vocações. Então, a gente está ancorando isso. Então, por exemplo, na Litoral Sul, na região 4, tem o IFES, que é super especializado em pesca marinha. Então, é o mote da região. Então, as trocas das especializações e a vocação regional para potencializar o que já existe. Mas não adianta, mas assim, não existe instrumento de governo, não existe uma esfera, a gente já tem cidade, já tem estado, já tem federação, não existe uma coisa micro-região. A gente precisa criar um sistema de financiamento para isso. Sim. Todo o sistema de financiamento existente, e aí a gente chega no papel dos bancos, né, na nova economia, favorecem a concentração. Porque as prefeituras ricas e que têm gente capacitada, que consegue acessar o fundo de infraestrutura para fazer os projetos com todos os registros e burocracias que precisa. Então, o sistema é concentrador de renda. Crédito, então você tem que criar microcrédito, mas é crédito territorializado. São bancos comunitários. Já tiveram experiências mal sucedidas, mas porque não foram bem implementadas. Sim. Então, são esses instrumentos de financiamento para o território que eu estou estudando, desenvolvimento regional, Jones, setor de pesquisa e estudo e setor financeiro para financiar, saindo dos entraves de burocracia, de orçamento. Então, muitas vezes você precisa ter fundos patrimoniais que garantam determinados investimentos, como o cálculo contínuo do índice de prosperidade do Espírito Santo. Não pode ser um projeto tipo edital que começa e termina. Um processo. É um plano de longo prazo. Muito grato pela sua presença. Obrigada. A presença da economista Eduarda Larroque por tudo isso que ela apresentou para nós. Até já.